Neste vídeo eu irei falar sobre as armas que Satanás usa contra os cristãos para tentar afastá-los de Deus. Agora que nós estamos nos aproximando do fim dos tempos, nosso inimigo fará de tudo para tentar enganar até mesmo aqueles que foram escolhidos para serem salvos por Deus. O maior objetivo de Satanás, além de causar dor ao ser humano, é impedir que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus e recebam a salvação eterna. A palavra de Deus diz que nós devemos orar e vigiar para não cair nas ciladas do inimigo, pois ele fica como um leão rugindo ao nosso redor, buscando a quem ele possa destruir. O livro do Apocalipse nos traz profecias sobre tempos difíceis que iriam se aproximar pouco antes da volta de Jesus. E basta olharmos para os acontecimentos no mundo para percebermos que essas profecias já começaram a se cumprir. O mundo está cada vez mais mergulhado na maldade, e o plano de Satanás está sendo colocado em prática de maneira que muitos não estão percebendo. Nosso inimigo tem um plano terrível, e usará essas 5 armas para atingir os seus objetivos, mas Deus sempre nos dará formas de escapar de todas elas. A primeira arma que o inimigo usa contra nós é a tentação. O diabo irá usar a tentação naquilo que nós temos mais fraqueza. Uns serão tentados através da bebida, do adultério, do amor ao dinheiro, da gula, cada um segundo as suas fraquezas. Leia comigo o que está escrito em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Então isso significa que, por mais pesada que possa ser a tentação, ela nunca será maior do que a nossa capacidade de resistir. E Deus sempre dará alguma forma de escape para nós, mas tem que partir de nós aceitar essa saída e não pecar. Satanás não pode te obrigar a pecar contra Deus. A escolha de aceitar ou não essa oferta é sua. A segunda arma será a acusação. O diabo disfarça o pecado, fazendo a pessoa sentir prazer nele, fazendo com que a pessoa sinta alegria no pecado, se sinta poderosa e livre. Mas se essa pessoa cair no pecado após ser tentada, Satanás passará a fazer acusações para que a pessoa se sinta culpada e indigna do perdão de Deus. Em alguns casos, a pessoa se sente tão mal que chega a pensar que não tem mais jeito para ela e acaba se afastando do Pai. Entenda que realmente nós temos culpa do pecado que cometemos. Porém, é um engano pensar que Deus não pode nos perdoar. Na verdade, o sacrifício que foi feito lá na cruz foi justamente para nos limpar e nos libertar do pecado. Foi um alto preço que Cristo pagou, e é por isso que nós não devemos mais viver debaixo das acusações de Satanás. Se caímos, pedimos perdão a Deus em nome de Jesus, e verdadeiramente nós seremos perdoados. A terceira arma que o nosso inimigo usa contra nós é a cegueira espiritual. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nosso inimigo tentará causar a cegueira espiritual no máximo de pessoas que ele puder. Dessa maneira, as pessoas não poderão enxergar as obras de Deus nas suas vidas, e assim não reconhecerão o poder do nosso Pai. Temos visto muitas pessoas que caminham como se estivessem cegas, sem um destino certo, ou então caminham cegas pelo pecado, vivendo apenas para agradar os desejos da carne, e assim vão na direção contrária da que Deus quer que a gente vá. O Espírito Santo quer abrir os nossos olhos espirituais para que possamos reconhecer quando algo for um engano de Satanás. A quarta arma que o nosso inimigo usa contra nós é a mentira. Veja o que Jesus disse a um grupo de judeus que o perseguiam. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Viram? Satanás é o pai da mentira, e todos aqueles que vivem na mentira são seus filhos e servos. Foi ele quem contou a primeira mentira registrada na Bíblia quando enganou Eva. Mentira é a principal arma de Satanás contra os filhos de Deus. Ele usa essa arma para separar as pessoas do Pai Celestial. Algumas mentiras que Satanás conta para as pessoas são coisas como: Deus não se importa com você, não podemos confiar na Bíblia, não existe Deus, tome esse atalho pois ele te fará feliz, e assim por diante. O apóstolo Paulo nos diz que Satanás se transforma até em anjo de luz se for necessário. A única maneira de combatermos essa arma de Satanás é andando na verdade, sempre deixando claro que o nosso sim é sim e o nosso não é não. Mas se em algum momento nós pecarmos e mentirmos, que a gente possa se arrepender o quanto antes e contar a verdade, para que a gente não fique debaixo do jugo de Satanás. A última arma que Satanás usa contra os filhos de Deus é a distração. A distração é uma arma muito usada contra os cristãos nos dias atuais.
Com a invenção da televisão e da internet, muitos estão tão distraídos que a vida está passando rápido e essas pessoas não percebem que aos poucos estão se afastando de Deus. Satanás age como um ilusionista. Ele atrai a sua atenção para um ponto para que assim ele possa agir em outro lugar. A distração também tem impedido muitos de lerem a Bíblia, pois tem sempre algo para tomar a sua atenção. Então você pode até se perguntar, o que devemos fazer? Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, estar sóbrios e vigilantes é a única maneira que temos de não cair nas distrações do inimigo. Devemos ter uma vida voltada para Deus através de orações e do estudo da palavra. Só assim não estaremos distraídos quando os ataques de Satanás forem lançados contra nós. Irmãos, eu peço que Deus possa nos abençoar e nos guardar do grande dia que virá. Amém? Até o próximo vídeo.